tarde, meu nome é Débora, sou técnica da Coordenação Estadual de DST/AIDS e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a sífilis, tá? Então, a sífilis, ela é uma doença de notificação compulsória, né? Tanto a sífilis congênita como a sífilis em gestante e também a sífilis adquirida. A sífilis congênita, ela se tornou uma doença de notificação compulsória por meio da portaria número 542, de 22 de dezembro de 1986. A sífilis em gestante, através da portaria número 33, de 14 de julho de 2005. E a sífilis adquirida mais recentemente, né, através da portaria número 2472, de 1º de setembro de 2010. Então, vamos conversar, né, sobre a sífilis. Ela é transmitida por uma bactéria, né, o treponema pálido, e ela causa, né, uma doença que causa, ela tem um caráter sistêmico, né, ela é curável. Hoje a forma de tratamento ela é disponibilizada pelo Ministério da Saúde e ela é uma doença exclusiva do ser humano. Ela se apresenta de forma sistêmica, apresenta múltiplas manifestações, né? Que a gente vai conversar mais à frente, como a sífilis primária, secundária, latente e terciária. É uma doença que tem uma evolução lenta, podendo chegar, né, à sua fase final, que é a sífilis terciária, por até, né, evoluir com cerca de 40 anos, e também pode causar o comprometimento fetal, né? Quando a gestante ela não faz o tratamento adequado, a gestante que está infectada passa a doença para o bebê, podendo causar alguns comprometimentos nessa criança. E as formas de transmissão da doença? Ela é uma doença que pode ser transmitida por via sexual, né? E a transmissão sexual ela é maior nos estágios iniciais, prioritariamente na fase primária, secundária, né? Latente recente, tá? E ela se reduz com o passar do tempo na sífilis latente tardia ou terciária. Além da forma de transmissão sexual, a gente tem o contato direto com as lesões, né? A transmissão por via sanguínea e a transmissão vertical, que é a passagem da mãe infectada para o bebê, né? E a probabilidade da infecção fetal, ela está diretamente relacionada com o estágio da sífilis da mãe, né? E a duração da exposição fetal. A infecção fetal ela provoca cerca de 30 a 50% de morte, né, no útero, parto pré-termo ou morte neonatal. Tá? E para o diagnóstico de sífilis? Todo o diagnóstico de sífilis hoje, para a gente notificar os casos de sífilis, existem, né? Você tem que fazer os testes. Atualmente a gente tem, né, os testes treponêmicos e os testes não treponêmicos. E para o diagnóstico de sífilis são necessários a realização dos 2 testes que nós vamos conversar mais à frente sobre eles, né, que é o teste treponêmico, que a gente tem disponível hoje, os testes rápidos, ou o FTA-ABS, o TPHA, né, ou o ELISA. E o mais comum utilizado, né, que a gente está utilizando é o teste rápido, e o FTA-ABS a gente utiliza bastante. E associado ao teste treponêmico, a gente tem que fazer um teste não treponêmico, sendo que o mais conhecido atualmente é o VDRL, né? Mas além dele tem o IPR ou o TRUST, tá? E em caso da gestante, toda gestante que é diagnosticada com sífilis, né, na sífilis na gestante, essa gestante com um teste rápido a gente já inicia o tratamento dessa gestante, tá? Não aguarda o segundo teste, tá bom? Então, em relação aos exames laboratoriais de sífilis, como eu falei, para o diagnóstico de sífilis nós precisamos dos 2 testes, né?
o teste. Tem muita gente que tem muita dúvida em relação a isso, porque o VDRL é um teste comumente utilizado, né, para o diagnóstico de sífilis, e todo mundo acha que o VDRL é o teste treponêmico. O VDRL não é um teste treponêmico, tá? A gente tem prioritariamente o FTA-ABS, o teste rápido, o ELISA, o TPHA, tá? E esses testes, eles são testes específicos contra componentes celulares do treponema pálido, né? Que é a bactéria, e úteis para confirmação do diagnóstico, tá? Eles são utilizados como estratégia de rastreio inicial e na maioria das vezes eles permanecem positivos mesmo após o tratamento. Ou seja, uma pessoa que teve sífilis, né, fez o tratamento adequado e ela vai fazer um teste rápido. Esse teste rápido, ele, né, pode dar reagente. Geralmente ele dá reagente, tá bom? Além do teste treponêmico para o diagnóstico de sífilis, nós temos também a sorologia não treponêmica, né, que é composto pelo BDRL ou RPR. Eles são testes que eles podem ser qualitativos ou quantitativos. O que é um teste qualitativo? Ele vai me dizer, né, se a pessoa, se ele é reagente ou não reagente, tá? E os resultados quantitativos, ele vai me dar a titulação do teste, tá? 1 para 8, 1 para 64, tá? Que são comuns nos testes treponêmicos. E para critério, né, para a gente ver, para a gente verificar se está ou não havendo sucesso desse tratamento, eu preciso fazer a verificação desse teste, fazer o acompanhamento através dos testes não treponêmicos, do VDRL, tá? Ele geralmente vai se tornar reagente cerca de 1 a 3 semanas após o aparecimento do cancro duro, né, que geralmente é na fase primária. E se a infecção for detectada nas fases tardias, títulos baixos podem persistir por meses ou anos, tá? E é muito comum as pessoas fazerem um tratamento de sífilis e, porém, às vezes fazem o diagnóstico tardiamente, mas essas pessoas permanecem com títulos baixos. Isso não significa que a pessoa está com sífilis, tá? Isso pode ser um critério, às vezes, por descobrir a doença mais tardiamente, esses títulos podem não negativar, né? Sempre ter resultados, títulos baixos, tá bom? Então, qual que é a definição de caso da sífilis adquirida? Nós falamos que até o momento que a sífilis ela é causada por uma bactéria, o treponema pálido, né? Para o diagnóstico de sífilis a gente precisa de 2 testes. E como é que a gente define um caso de sífilis adquirida para a notificação? É todo indivíduo com evidência clínica da sífilis primária ou secundária ou indivíduo assintomático que apresente os 2 testes. O teste não treponêmico, reagente com qualquer titulação, associado a um teste treponêmico reagente. Ou seja, o indivíduo, para ter o diagnóstico de sífilis, ele precisa, se a gente souber, né, que a gente precisa para o diagnóstico ter os 2 testes, como foi falado anteriormente, esse é o critério para definição de caso, né, de sífilis adquirida. Eu vou ter, por exemplo, o indivíduo chega na unidade de saúde, ele faz um teste rápido, esse teste rápido dá reagente. Eu já notifico? Não, eu não notifico, tá, pessoal? Eu vou esperar fazer um teste não treponêmico e aí quando chegar, se esse teste ele der algum resultado, aí sim eu notifico, caso esse indivíduo não tenha, né, sido tratado adequadamente, tá? E a gente sempre, para dar o diagnóstico de sífilis, às vezes a pessoa, por exemplo,
diz que fez o tratamento de sífilis, porém ela não tem nada que comprove esse tratamento, não tem nada no prontuário, eu notifico essa pessoa. A gente não acredita simplesmente na fala do paciente, porque às vezes ele não fez o tratamento completo e então isso não me dá respaldo. Então, quando eu faço o diagnóstico, quando eu estou fazendo uma anamnese, né, de um paciente, eu verifico, converso com ele se ele teve alguma exposição, né, sexual, por exemplo, pergunto, faço o teste treponêmico, deu reagente, solicito o teste não treponêmico, que é o VDRL, se ele der reagente. Se ele não tiver registro de tratamento prévio, é um caso de sífilis adquirida. Agora, por exemplo, se um indivíduo ele tem um diagnóstico de sífilis, né, previamente, ele me traz o comprovante que ele fez o tratamento de sífilis corretamente, eu consegui observar que os títulos de VDRL decaíram e esses títulos permanecem sem baixos, isso é uma cicatriz sorológica da sífilis, tá? O teste treponêmico dará reagente e o VDRL pode dar títulos baixos, isso também é um critério. Tá bom? Isso é uma cicatriz, desculpa. A definição de caso de sífilis em gestante é a gestante que durante o pré-natal ela apresente evidência clínica da sífilis ou teste não treponêmico reagente com qualquer titulação. Isso, nesse caso, eu já trato a sífilis, tá? Isso é um caso suspeito de sífilis, tá bom? E se com um teste, eu já começo o tratamento, tá? E o caso confirmado é aquele que apresenta teste treponêmico reagente e teste não treponêmico não reagente ou não realizado sem registro de tratamento prévio. Ou seja, ela tem um teste específico para sífilis, né, que é o teste treponêmico que ela vai fazer. Às vezes, ela está numa fase primária, né, ela está iniciando, ela se infectou recentemente e como nós vamos ver o curso clínico da infecção e às vezes o teste não treponêmico deu não reagente, mas isso não significa que ela não tem sífilis, tá? Esse é um critério de notificação. E também o outro critério, né, que é a gestante que apresente teste não treponêmico reagente com qualquer titulação e teste treponêmico reagente independente de qualquer evidência clínica da sífilis realizados durante o pré-natal. A gestante apresenta os dois testes reagentes, porém ela não tem, ela pode, por exemplo, estar na fase latente sem nenhum sinal ou sintoma. Esse é uma definição de caso de sífilis em gestante, tá? E quais são as fases clínicas da doença? A sífilis, existem duas formas, né, de formas clínicas, duas classificações para as formas clínicas da sífilis, uma que considera o tempo de infecção, né, e a outra o tipo de manifestação clínica, né, conforme nós vamos descrever agora abaixo. Nós consideramos a sífilis adquirida recente aquela que apresenta menos de um ano de evolução e a sífilis adquirida tardia, aquela que apresenta mais de um ano de evolução. E também segundo as manifestações clínicas, a sífilis ela pode ser, né, primária, que nós vamos conversar mais à frente, secundária, latente e terciária, tá? Então, a sífilis primária, ela é caracterizada por uma lesão ulcerada indolor e geralmente única no local de inoculação, tá? Geralmente está nas partes genitais, porém ela também pode aparecer, né, em boca, no caso devido ao contato direto com a lesão, em sexo oral, por exemplo, né, e por esse motivo dá lesões na boca, e ela pode estar acompanhada de linfonodo regional, e o período de incubação da doença é cerca de 10 a 90 dias, né, uma média de 21 dias, tá? E os testes não treponêmicos podem estar negativos, tá? Durante essas infecções, geralmente nas fases iniciais da sífilis, na fase primária,
os testes treponêmicos eles são mais sensíveis, né? E os testes não treponêmicos eles podem ser não reagentes durante essa fase da infecção. Já a sífilis secundária, os sinais e sintomas eles surgem em média entre 6 semanas e 6 meses após a infecção e eles duram em média de 4 a 12 semanas, tá? São lesões que acometem principalmente palma da mão e planta dos pés, tá? As lesões palmoplantares que a gente chama. Além dessas lesões, né? As pessoas podem adquirir febre, mal-estar geral, né? Dores articulares, entre outros sintomas. E na fase da sífilis secundária, o VDRL tem uma alta sensibilidade, tá? E geralmente os títulos são bem altos, superiores a 1/64. A sífilis terciária, elas causam umas lesões mais localizadas e destrutivas, né, levando as lesões cutâneo-mucosas, lesões neurológicas, cardiovasculares ou até mesmo articulares, e ocorre aproximadamente em 30% das infecções, né, que não foram tratadas, após um longo período de latência, e pode surgir de 2 a até 40 anos depois do início da infecção, conforme mostra a figura abaixo, né? Essas são algumas lesões. E a fase latente, né? Tanto a recente ou tardia é a fase que não tem nenhuma ausência de sinal ou sintoma, né? O diagnóstico é feito exclusivamente através dos testes sorológicos, né? E diante de um indivíduo com um diagnóstico confirmado em que não é possível inferir a duração da infecção, né? Você vai tratar sempre como sífilis latente tardia, que nós vamos falar agora há pouco. Nesse gráfico, ele mostra um pouco do curso clínico da infecção e como é que a infecção e como os testes rápidos eles reagem conforme a infecção. Então, na fase primária, né, da doença, na sífilis primária, com a presença do cancro duro, a gente pode observar, né, que tanto o FTABS como o VDRL, eles apresentam um curso ascendente, né? A gente consegue observar que os títulos de VDRL, eles começam a ascender, né? Geralmente são títulos baixos, tanto na fase primária como na fase latente tardia e terciária. Ocorre uma titulação, a ocorrência de titulações mais baixas, tá? O FTABS, a gente pode observar que ele é o primeiro teste, né, a positivar antes do VDRL, e após o FTABS ou outros testes treponêmicos reagentes positivos, eles permanecem positivos pelo resto da vida, e o VDRL, ele inicia com uma curva ascendente, né, na sífilis primária, geralmente com títulos mais baixos. Na sífilis secundária, ele já atinge níveis maiores de VDRL. E após a sífilis secundária, na fase latente, esses títulos eles começam a decair. Por isso que quando a gente vai tratar a sífilis, a gente não trata de acordo com a titulação, porque tanto na fase primária da doença, como na fase terciária ou latente tardia, esses títulos podem ser baixos, tá? Por esse motivo que a gente trata conforme as manifestações clínicas da doença, tá? Senão, geralmente, no Brasil é muito comum as pessoas estarem na fase latente tardia, tá? E a gente trata como sífilis latente tardia. Então, a sífilis primária, isso aqui é só um quadrinho, né? A sífilis recente, ela é aquela com menos de 1 ano de duração, sífilis primária, secundária e geralmente latente recente, né? A sífilis primária, ela é caracterizada pelo cancro duro, aquelas lesões indolores. A sífilis secundária pelas lesões cutâneas, linfadenopatias generalizadas, né?
A latente, tanto recente quanto tardia, é a fase assintomática, a pessoa não tem nenhum sinal ou sintoma, sendo possível fazer o diagnóstico através apenas dos testes sorológicos. E a sífilis tardia, né, terciária, que pode causar doenças cardiovasculares, neurológicas e ósseas, tá? Então, na gestação, o teste de sífilis o teste para diagnosticar a sífilis, na gestante, ele deve ser feito prioritariamente na primeira consulta do pré-natal, né, geralmente no primeiro trimestre de gestação, e também no início do terceiro trimestre. A gente tem que repetir o teste no início do terceiro trimestre, geralmente a partir da 28ª semana. Tá? Também ele deve ser feito no momento do parto, independentemente de exames anteriores, tá? Por causa da essa gestante poder se infectar, e também em casos de abortamento. E indicações de teste rápido no parto e, em últimos casos, no puerpério. Em gestante não testada durante o pré-natal, em gestante que não dispõe do resultado do teste ou do registro do resultado no cartão da gestante, em gestante não testada ou sem resultado do segundo teste no último trimestre de gestação, gestante sem pré-natal, gestante que se encontra em situação de risco. E para notificação, algo que vale muito ressaltar é que toda gestante que descobriu que teve sífilis no momento do parto, a gente não notifica como sífilis em gestante. Nesses casos, a gente notifica como sífilis adquirida, porque de acordo com o protocolo, o diagnóstico de sífilis ele deve ser feito durante o pré-natal. Tá? Isso é algo que tem que ficar bem claro, que durante o parto a gestante entrou no hospital para ganhar o bebê. Nesse caso, a gente notifica como sífilis adquirida, tá bom? Não é como sífilis em gestante, por mais que ela ainda às vezes esteja gestante ou esteja no momento do parto, para critérios de notificação, nesses casos a gente notifica como sífilis adquirida. Então, nesse gráfico, é o fluxograma para o manejo da sífilis utilizando o teste rápido inicial com teste não treponêmico como teste confirmatório, né? Quando a gente faz um teste rápido e esse teste rápido ele deu reagente, né? Então vamos falar primeiro aquele que não deu reagente, né? Se esse teste rápido deu não reagente, se essa pessoa não teve nenhuma exposição de sífilis nos últimos 3 meses, a gente, não só testa na 28ª semana de gestação, tá? Agora, caso essa pessoa tenha tido alguma exposição, você pede para voltar em 30 dias para refazer esse teste, tá? Agora, caso esse resultado, ele seja um resultado reagente, na gestante a gente já vai iniciar a primeira dose da penicilina, benzatina, tá? E agenda o retorno para o resultado do teste não treponêmico, tá? E também tem que testar e tratar a parceria sexual, tá? Isso é muito importante nesse momento, coletar o sangue, dessa gestante, e se esse teste der não reagente, você vai coletar uma nova amostra, para realizar um teste não treponêmico em 30 dias e repetir o fluxograma se o resultado der reagente. E caso o resultado der reagente, a gente vai completar o esquema de tratamento e realizar a titulação mensal para a gestante e trimestral para os demais, e sempre notificar o caso. Então, ou seja, quando eu tenho um teste rápido, por exemplo, reagente, a gente falou que um teste rápido, ele é um teste que ele vai conseguir identificar se a pessoa, mesmo se ela foi tratada, esse teste, como a gente viu, é um teste que vai dar reagente para o resto da vida. Então, eu tenho que fazer um outro teste. Se esse teste der reagente, de todo jeito, na gestante, se o primeiro já der reagente e ela não tem nenhum registro de tratamento prévio, a gente já trata essa gestante,
tá? Agora, se ele não der nenhum reagente, tá? Não é necessário fazer o outro teste, porque o teste treponêmico, o teste rápido, ele é um teste treponêmico, então se a pessoa já tiver sido exposta à doença, ele vai ter dado reagente, tá? Agora, em outro caso, quando eu realizo um teste não treponêmico, né, o fluxograma para manejo da sífilis, utilizando um teste não treponêmico inicial com um teste rápido confirmatório. Se esse teste treponêmico ele for reagente, se ele for não reagente, não precisa tratar, não, você vai orientar sobre as infecções, né, sexualmente transmissíveis e nas gestantes repetir o teste no terceiro trimestre de gestação, tá? E caso esse teste for reagente, né, você vai realizar, você já teve, você vai perguntar se essa gestante teve ou não teve sífilis anteriormente, né, verificar se fazer um teste rápido e se esse teste rápido você vai tratar para sífilis e sempre, pessoal, eu esqueci de falar no slide anterior, sempre chamar o parceiro sexual de sífilis, tá? Porque o parceiro sexual, ele precisa ser tratado, tá? Porque não adianta eu fazer o tratamento da gestante e não contactar o parceiro sexual, porque senão ela tem o risco de se infectar. E durante o tratamento de sífilis, fazer, né, orientação sempre a utilização do preservativo até 30 dias depois da última dose da penicilina, tá? E notificar o caso. Então, se eu fiz um teste treponêmico, esse teste deu reagente, eu preciso fazer um teste na gestante. Se esse primeiro já der reagente, eu já inicio, faço um teste rápido, que geralmente é no mesmo dia que ela vai buscar o resultado, já inicio a penicilina, tá? Chamar a parceria sexual e notificar o caso, tá bom? E no caso de não ter, né, no caso, fluxograma utilizando apenas o teste rápido. Quando eu faço o teste rápido, se esse teste rápido der reagente, né, eu já vou tratar e também você vai solicitar que essa pessoa faça o teste não treponêmico quando possível, porque o teste treponêmico eu acompanho o sucesso do tratamento, eu preciso fazer o teste não treponêmico para verificar se esses títulos estão decaindo. Se esses títulos estiverem decaindo, isso significa que o meu tratamento está eficaz. E se esses títulos subirem, né, pode ser um caso de reinfecção, né? Ou pode ser falha terapêutica e eu tenho que fazer novamente, né? O teste. Agora, caso não tenha, né? Se esse teste não for reagente, verificar se essa pessoa teve ou não exposição, né? A sífilis nos últimos 3 meses. Caso ela não tenha, você vai testar, né, na 28ª semana de gestação e caso ela tenha se exposto, fazer uma testagem, solicitar que ela realize o teste em 30 dias, tá? Então, e se essa pessoa, né, você fez, né, a testagem, descobriu que ela tem sífilis, se ela tiver na sífilis primária, secundária ou latente recente com menos de 1 ano de evolução, a gente vai administrar a penicilina benzatina, né, 2.400.000 intramuscular em dose única, tá? Nós temos também drogas alternativas, como a doxiciclina, né, você faz 100 miligramas via oral 2 vezes ao dia por 15 dias, mas é uma droga que não pode ser utilizada em gestante, ou ainda pode utilizar a ceftriaxona 1 grama intravenosa ou intramuscular 1 vez dia por 8 a 10 dias para gestantes e não gestantes, tá? Porém, quando a gente fala, nós vamos conversar um pouquinho mais à frente sobre o tratamento adequado, né, da gestante para evitar a sífilis congênita, a única droga que a gente fala que é uma droga que passa a barreira transplacentária é a penicilina. Se a gestante foi tratada com ceftriaxona, a gente não considera um tratamento adequado para sífilis congênita e esse bebê ele vai precisar ser notificado,
tá? No caso da sífilis latente tardia, mais de um ano de evolução, ou latente com duração ignorada e sífilis terciária, a gente vai tratar com penicilina benzatina, 7.200.000 unidades internacionais, intramuscular, semanalmente por 3 semanas, tá? Também pode ser administradas drogas alternativas, como a doxiciclina, 100 miligramas via oral 2 vezes ao dia por 30 dias, droga que não pode ser utilizada na gestante, e tem uma droga alternativa para gestante que é a ceftriaxona, né? 1 grama intravenosa ou intramuscular, uma vez ao dia por 8 a 10 dias para gestantes e não gestantes. E no caso da neurosífilis, utiliza-se a penicilina cristalina, 18 a 24 milhões de unidades internacionais por dia, por via endovenosa, administrada em dose de 3 a 4 milhões de unidades internacionais a cada 4 horas ou por infusão contínua por 14 dias. Ou ainda, como droga alternativa, a gente pode utilizar a ceftriaxona, 2 gramas intravenosa ou intramuscular, uma vez ao dia por 10 a 14 dias, tá? E algo que muitas pessoas questionam é que durante, muitos, às vezes gestantes ou pessoas são diagnosticadas com sífilis na atenção básica. E havia uma resistência, por parte da equipe de enfermagem de administrar penicilina na atenção básica. Mas através da portaria número 3.161, de 27 de dezembro de 2011, ela dispõe sobre a administração da penicilina nas unidades de atenção básica à saúde no âmbito do SUS. Ela pode ser administrada, nas unidades básicas de saúde, tá bom? Não é necessário. O risco da penicilina, ter uma reação é muito pequeno, tá, pessoal? E o segmento, como é que vai ser feito o segmento tanto dessa gestante quanto desse indivíduo que tem, um sífilis adquirida. Então, essa pessoa, os testes o VDRL, eles devem ser realizados mensalmente nas gestantes e na população em geral, eles devem ser realizados a cada 3 meses no primeiro ano e a cada 6 meses no segundo ano. A gente sabe que tem uma dificuldade muito grande de, às vezes, nas unidades de saúde, essa gestante, voltar mensalmente para fazer o VDRL, para verificar, se esses títulos decaíram ou não. Mas tentar a unidade, tentar correr atrás dessa gestante e tentar fazer mensalmente, verificar se esses títulos estão decaindo e se está havendo sucesso do tratamento. A gente conclui, que é sucesso de tratamento quando ocorre a diminuição dos títulos em torno de 2 diluições em 3 meses, e 3 diluições em 6 meses, após a conclusão do tratamento. Um exemplo disso é de 1 para 32, de um título de 1 para 32, ele caiu de 1 para 8, tá? Quando a gente fala isso, quando a gente conclui o tratamento, tá? A persistência dos resultados reagentes com títulos baixos, por exemplo, de 1 para 1, para 2, 1 para 4, durante um ano após o tratamento, quando se descarta uma nova exposição, indica sucesso do tratamento. E muitas vezes esses títulos eles podem não negativar, tá? Às vezes o indivíduo faz o tratamento adequado e esses títulos eles permanecem baixos. Mas isso, tem que ser feita uma anamnese, uma conversada com o paciente, verificar se esse paciente realmente fez o tratamento, se esse tratamento foi adequado e se ele tem registro de tratamento. Isso é muito importante. Por exemplo, um paciente que chega com título 1 para 4, o teste treponêmico também fez um teste rápido e ele deu reagente, mas ele não tem registro de tratamento prévio. Tem muito profissional que acha que é uma cicatriz sorológica, que fala que é uma cicatriz sorológica,
mas de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, se a pessoa chegar, se o indivíduo chegar, se uma gestante chegar na unidade de saúde e apresentar títulos baixos, né, e teste treponêmico reagente, a gente não fala que é uma cicatriz sorológica, a não ser que eu tenha comprovação, né? Eu tenho a comprovação que essa pessoa fez o tratamento de sífilis e que esses títulos são baixos e eu consegui, né, fazer o segmento desse indivíduo. O mais comum é que as pessoas que tiverem o diagnóstico de sífilis efetuado após, né, a fase secundária, permaneçam com títulos baixos e estáveis pelo resto da vida. A completa negativação dos testes não treponêmicos, ela é diretamente proporcional à precocidade da instauração do tratamento, isso foi o que eu falei, né? Quanto antes você fazer o diagnóstico, mais chances eu tenho, né, de não apresentar negativação do título. Agora, se eu descobrir na fase terciária, é comum que eu faça o tratamento e não aconteça negativação dos títulos, tá? E a elevação de títulos dos testes não treponêmicos, do VDRL, em duas diluições, por exemplo, de 1 para 16 para 1 para 64, em relação ao último exame realizado, indica reinfecção e deve-se realizar um novo tratamento, tá? E a sífilis congênita, né, que tem sido uma doença muito frequente, né? A gente tem, hoje nós tivemos realmente falta da penicilina em anos anteriores, mas atualmente essa falta de penicilina já foi solucionada, né? Hoje a gente já consegue ter uma quantidade de penicilina para atender essas gestantes, para que o bebê não nasça com sífilis congênita, mas ainda assim nós estamos observando inúmeros casos de sífilis congênita, né, que se trata da disseminação hematogênica do treponema pálido da mãe para o filho por via transplacentária em qualquer fase gestacional ou estágio da doença. E a sífilis congênita, ela pode acontecer em gestante infectada e não tratada, ou gestante infectada e inadequadamente tratada. Ou seja, aquela gestante que apareceu, né, apareceu na unidade básica de saúde, foi lá, fez o diagnóstico de sífilis, ela teve o diagnóstico de sífilis latente tardia, porém ela recebeu uma dose da penicilina hoje, por exemplo, e não veio tomar as doses subsequentes. As 2 doses, ficaram faltando 2 doses. A gente considera esse tratamento inadequado. E um tratamento, para ser adequado, ele precisa ser feito em intervalos de tempos iguais, 7 dias certinho da penicilina. Por exemplo, se a gestante veio, eu diagnostiquei numa segunda-feira que ela tem sífilis, né? E então eu vou iniciar o tratamento na segunda-feira, por exemplo, ela tem que nas próximas semanas vir na segunda-feira. Se na outra semana ela vier numa terça ou numa quarta, eu tenho que iniciar o tratamento do zero, tá? E isso se considera um tratamento inadequado, como foi falado, e a classificação, né? Da sífilis congênita, ela pode ser recente ou precoce, quando surge até o 2º ano de vida, ou pode ser caracterizada como sífilis tardia, quando surge após o 2º ano de vida, tá? Na sífilis congênita precoce, muitos bebês eles nascem com sintomas discretos ou inespecíficos em aproximadamente 50% dos casos, mas também é responsável por prematuridade, baixo peso, hepatosplenomegalia, lesões cutâneas, exantema, comprometimento do sistema esquelético, pode causar lesões no sistema nervoso central e também no sistema respiratório, tá?
e a sífilis congênita tardia, né? Ela pode causar fronte olímpica, mandíbula curva, arco palatino elevado, a tríade de Hutchinson, nariz em célula, tíbia em lâmina de Sable, surdez, retardo mental e hidrocefalia, né? Então, a sífilis congênita ela pode ser evitada com a droga que é barata, né? Hoje o Ministério da Saúde ele disponibiliza, né, a droga, então por isso que a gente pede para que as unidades básicas de saúde, principalmente gestantes, né, que vão fazer o tratamento, para que as unidades básicas de saúde se atentem, façam, né, busca ativa dessas gestantes, façam acompanhamento, né, para que essa gestante não passe a sífilis para a criança. E quais são os critérios para a definição dos casos de sífilis congênita, né? Em quais casos a gente notifica? A gente tem 4 critérios para a gente notificar a sífilis congênita. O primeiro critério é aquele cuja mãe apresente durante o pré-natal ou no momento do parto teste não treponêmico reagente. Lembrar que o teste não treponêmico é o VDRL, isso eu vou bater bastante, eu tô falando muito isso porque a gente recebe ligação diariamente falando que o teste treponêmico, qual foi a titulação e o teste treponêmico era o VDRL, tá, gente? Mas VDRL é teste não treponêmico, tá? Então, quando a gente recebe um teste não treponêmico, o VDRL, reagente com qualquer titulação, e teste treponêmico, pode ser o FTA-ABS, o ELISA, o teste rápido, reagente que não tenha sido tratada ou tenha recebido tratamento inadequado, tá? Nós vamos falar o que é tratamento inadequado agora. Ou ainda, criança cuja mãe não foi diagnosticada com sífilis durante a gestação e na impossibilidade da maternidade realizar o teste treponêmico, ela apresente um teste não treponêmico reagente com qualquer titulação no momento do parto, tá? Ainda, criança cuja mãe não foi diagnosticada com sífilis durante a gestação e na impossibilidade da mãe realizar o teste não treponêmico, ela apresente um teste treponêmico reagente no momento do parto, ou criança cuja mãe apresente teste treponêmico reagente e teste não treponêmico não reagente no momento do parto sem registro de tratamento prévio. Por isso que é muito importante vocês, nas unidades básicas de saúde, fazerem o cartãozinho da gestante, para essa gestante levar para onde ela for, tá? Para que, se tiver registro de tratamento, a gente sabe que essa gestante fez o tratamento adequado. Tudo que eu falei aqui agora faz parte do primeiro critério para o diagnóstico, a definição de casos de sífilis congênita. Já o segundo critério são aqueles indivíduos com menos de 13 anos de idade que apresentem titulações ascendentes nos testes não treponêmicos, ou seja, o VDRL, ou testes não treponêmicos reagentes após 6 meses de idade, tá? Testes treponêmicos reagentes após 18 meses de idade. Algo que vale ressaltar é que após nascer o bebê, ele não precisa fazer teste treponêmico, tá? Antes de 18 meses, por causa dos anticorpos maternos que passam para o bebê, tá? Então, os testes treponêmicos no bebê é recomendado que eles sejam feitos após os 18 meses de idade, tá bom? Títulos em testes não treponêmicos maiores que os da mãe, em lactentes, e testes não treponêmicos reagentes com pelo menos uma das alterações clínica, licórica ou radiológica de sífilis congênita, tá? Ainda, o terceiro critério
Aborto ou natimorto, cuja mãe apresente teste não treponêmico reagente com qualquer titulação ou teste treponêmico reagente realizados durante o pré-natal, no momento do parto ou curetagem que não tenha sido tratado ou tenha recebido tratamento inadequado. Então, todo aborto, a mãe deve ser, né, tem que se fazer uma investigação dessa mãezinha, dessa gestante, tá? A gente vê que muitos casos de aborto, né, ou natimorto por sífilis não são notificados. No estado inteiro, nesses anos, a gente teve apenas 4 casos de aborto ou natimorto, tá? E a gente sabe que esses casos são casos de subnotificação, porque não fazem a identificação nos casos desses abortos, tá? E ainda o quarto critério é toda situação de evidência de infecção pelo treponema pálido na placenta ou no cordão umbilical ou em amostra de lesão, biópsia ou necrópsia de criança, produto de aborto ou natimorto por meio de exames microbiológicos. Então, esses são os 4 critérios para notificação, né, dos casos de sífilis congênita, tá? E o que a gente considera como tratamento inadequado da gestante? Como a gente falou, né, que às vezes uma das causas da sífilis congênita é o tratamento inadequado dessa gestante. É aquele tratamento realizado com qualquer droga que não seja penicilina, tá? Para a gestante, porque há comprovações que a penicilina ultrapassa, né, a barreira transplacentária, ela trata a mãe e o bebê, tá? As outras drogas não têm evidência científica, né? A ceftriaxona, no caso, não tem evidência científica de que ela trata o bebê. Aquele tratamento incompleto, mesmo tendo sido realizado com penicilina, benzatina, ou quando não ou ainda instituição de tratamento dentro do prazo de 30 dias antes do parto e parceiro sexual com sífilis não tratado, tá? Não é parceiro eventual, por exemplo, se a gestante teve uma relação com a pessoa e nunca mais viu, né? Isso não é mais critério de notificação. Se for um parceiro eventual, teve lá, se relacionou com essa pessoa e não teve mais relação com essa pessoa, não é mais critério de notificação. Agora, parceria sexual, ela deve ser tratada concomitantemente, né, com a gestante, tá? Entende-se por tratamento inadequado o caso do parceiro sexual com sífilis sintomáticas ou com testes imunológicos positivos não tratados ou tratados inadequadamente. A ausência de informação de tratamento da parceria sexual deixa de ser um critério de notificação de sífilis congênita. Foi isso que eu falei para vocês agora, tá? E o tratamento da sífilis da criança com sífilis congênita, né? Ela para o tratamento vão se considerar 2 momentos, o período neonatal, né, até os 28 dias e o período pós-neonatal. São feitos com as mesmas drogas, né, mas a diferença é entre o intervalo entre essas drogas que no manual, né, no PCDT consta a forma de tratamento, tá? Todos os recém-nascidos de mãe com diagnóstico de sífilis na gestação ou no parto ou na suspeita clínica de sífilis congênita devem realizar a investigação para a sífilis congênita, mesmo nos casos de mães adequadamente tratadas, devido à possibilidade de falha terapêutica durante a gestação, que pode ocorrer em até 14% dos casos, tá? Então, para todos os RNs de mães, né, com sífilis não tratada ou inadequadamente tratada, independente do resultado do teste não treponêmico do RN. Deverá ser realizado o hemograma, radiografia de ossos longos e punção lombar, além de outros exames quando houver indicação clínica, tá? Esse bebê, a mãe que não foi, né, tratada ou foi inadequadamente tratada, deverá ser feito isso.
Se apresentar, né? Se esse bebê apresentar alterações clínicas ou imunológicas ou radiológicas ou hematológicas, deverá ser feita ou penicilina cristalina ou penicilina G-procaína. Eu não vou me atentar às doses porque está no manual, tá, pessoal? No caso de alterações licóricas, recomenda-se que seja a penicilina cristalina. E quando há ausência de alterações clínicas, radiológicas, hematológicas, eulicóricas e testes não treponêmicos não reagentes, realizar a penicilina G-benzatina, tá? 500.000 unidades internacionais por quilo em dose única, né? O acompanhamento ele é obrigatório, incluindo o segmento com teste não treponêmico. Tá? Após a conclusão desse tratamento, né? Caso eu não consiga acompanhar esse bebê, eu vou ter que tratar com penicilina cristalina ou penicilina G-procaína, tá? Agora, em caso, né, para todos os RNs de mães que foram adequadamente tratadas, realizar o teste não treponêmico em amostras do sangue periférico. Algo muito importante, tá? Tem que ser feito no sangue periférico do bebê, tá? Que há relatos de muitas pessoas que estavam fazendo no cordão umbilical, no sangue periférico do bebê, tá? Se reagente e com titulação maior do que a materna ou apresenta alguma alteração clínica, realizar hemograma, radiografia de ossos longos e análise do líquido cefalorraquidiano, tá? Se houver alguma alteração clínica ou radiológica ou hematológica sem alterações clínicas, a gente vai voltar naquele esquema 1, tá? Ou tratar com penicilina cristalina ou procaína, tá? E no caso de alterações licóricas, o esquema 2, tratar com penicilina cristalina, tá? E para RNs de mães adequadamente tratadas, né, realizar o teste não treponêmico em uma amostra de sangue periférico do bebê. Se esse RN for assintomático e o teste não treponêmico for não reagente, procederá apenas o segmento clínico laboratorial. Quando você não consegue fazer o acompanhamento desse RN, você faz a penicilina G-benzatina intramuscular na dose única de 500.000 unidades internacionais por quilo. Agora, se houver alguma presença, né, no caso de alguma alteração licórica, né, você vai tratar como esquema 1. Se houver alguma alteração no líquido cefalorraquidiano, é o mesmo esquema, né, anterior. Agora, se tiver alguma alteração no líquido cefalorraquidiano, eu trato como esquema A2 e o esquema A3, né, você vai tratar com penicilina benzatina e vai fazer o segmento obrigatório, tá? Se houver exames normais e o líquido cefalorraquidiano for normal. E quando eu não tiver condições de fazer a punção lombar, tratar esse bebê como neurosífilis, tá? E foi essa a nossa aula, pessoal. A gente fala que a sífilis ainda é uma doença muito frequente, né? Nós estamos observando que os casos de sífilis eles têm aumentado, tá? Mas a minha aula, ela foi toda feita baseada no protocolo, esse manual do Ministério, que ele está disponível, tá? No site do Ministério da Saúde, no DST-AIDS, no programa, tá? De DST-AIDS do Ministério da Saúde. Toda a aula, todas as dúvidas que vocês tiverem, é só consultar, né? Eu também estou na coordenação estadual de DST-AIDS todos os dias no período da tarde. E foi um prazer. Qualquer dúvida, eu estou disponível para esclarecimentos.